Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Dionísio de Souza e eu sou aluno da turma A de terças-feiras à tarde de prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo Hidrobo Piso do curso de Engenharia Aeroespacial da UNB no semestre de 2023.1. Esse aqui é o terceiro experimento teórico e simulado referente a magnetismo, ao início de magnetismo, força magnética e interação entre ímãs e metais. Bom, o roteiro do experimento dessa vez começou com algumas perguntas teóricas a serem respondidas por pesquisa, e aqui estão elas. É, Primeiro falando sobre supercondutores, né? São materiais capazes de conduzir corrente elétrica, apresentando corrente elétrica nula ou muito próxima de corrente elétrica não, perdão. São capazes de conduzir corrente com resistência elétrica muito próxima de nula para o transporte de portadores de carga. Isso acontece quando eles são resfriados a temperaturas muito baixas, chegando a um outro estado da matéria, e esse resfriamento depende das condições de pressão de cada material e varia de acordo com cada material também. É, os supercondutores eles não permitem que linhas de campo magnético penetrem através deles. E isso é um detalhe muito interessante para serem colocados em trens maglev, né, que são de levitação magnética. Bom, existem alguns tipos de supercondutores. Tem aqueles que são de elementos químicos puros, que geralmente são os metais, que, que chegam nesse estado quando são resfriados o suficiente. Também temos alguns com compostos orgânicos, como fluorenos e grafenos. Também temos supercondutores cerâmicos, né, de compostos iônicos, um pouco mais raros de serem encontrados. E também algumas ligas metálicas, pelo mesmo motivo dos metais puros. E próximos de 273 Kelvin, né, que é temperatura de 0 graus Celsius, a gente não conhece nenhum supercondutor que atue efetivamente nessa faixa de temperatura, mas a gente tem vários supercondutores que foram descobertos de 2015 para cá, que tem uma temperatura crítica, né, essa temperatura abaixo da qual o material começa a se comportar como supercondutor, uma temperatura crítica que é razoavelmente alta, se comparado com outros materiais que já eram conhecidos antes. Antes era necessário chegar por volta de 10 Kelvin ou até menos para chegar nesse tipo de propriedade, e agora a gente consegue, como os vários tipos de cuprato, né, são esses íons de cobre e oxigênio, e os cupratos, nesse caso o cuprato de mercúrio, bário e cálcio, é o que apresenta melhor performance, que ele consegue ter o comportamento de supercondutividade a partir de 170 Kelvin a pressões altas, né, de 30 gigapascal. Também temos o sulfeto de hidrogênio, que, né, o ácido sulfídrico, ele consegue atuar com supercondutividade a aproximadamente 210 Kelvin, o que é bem alto, mas somente com pressões muito absurdas, muito extremas, né, 155 gigapascal. A gente também tem a liga de selênio e ferro, que tem esse comportamento de supercondutividade próximo dos 100 Kelvin. Também esse composto orgânico com carbono e césio, né? São 60 carbonos na cadeia e 3 átomos de césio. E isso consegue atuar, é um composto orgânico que consegue atuar na supercondutividade em aproximadamente 40 Kelvin. Perdão, 40 Kelvin. E atuar em 40 Kelvin em pressões razoavelmente altas, né, de 1.4 gigapascal. A gente também tem o boreto de magnésio que atua a 40 graus Kelvin como supercondutor. Essas temperaturas podem parecer muito baixas, mas os outros materiais, como pode ser visto aqui, eles atuam a temperaturas realmente muito próximas de 10 Kelvin, né? Entre 0 e 20 Kelvin. Aqui está a grande maioria. Aqui tem alguns outros materiais. Todos esses azuis aqui são cupratos, para ver como que os íons de cobre e oxigênio conseguem ter boa performance nesse caso de supercondutividade. Esse slide daqui é o da Helena, que foi uma estudante da Universidade Federal de Ouro Preto.
Para a próxima pergunta, foi nos questionado o que é a permeabilidade magnética de um material, e é uma propriedade física do material que mede a facilidade de se formar campo magnético tendo esse material como meio. Ou seja, quanto que esse material é permeável às linhas de campo magnético, quanto que ele permite que sejam formadas linhas de campo magnético em si. A gente também pode definir ela a partir da razão da permeabilidade. Perdão. Ela também pode ser definida a permeabilidade relativa de um meio, que é uma constante tabelada adimensional, que ela é a razão da permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do vácuo, né? Que é uma constante muito utilizada e mais fácil de ser consultada nesse caso, porque em vez de lembrar de um monte de permeabilidades específicas, a gente pode lembrar da permeabilidade do vácuo e da permeabilidade relativa a partir de tabelas e fazer continhas simples para adaptar a cada modelo. Também foi nos perguntado o que é o efeito Meissner, ou Meissner. O efeito Meissner é quando você coloca um supercondutor sob a ação de um campo magnético externo. E, como eu disse anteriormente, os supercondutores não permitem que sejam formadas linhas de campo em seu interior. Então, no exterior do supercondutor é formada uma corrente elétrica que gera um campo magnético que se opõe ao campo magnético externo, não permitindo com que o campo magnético, as linhas de campo fluam através do supercondutor. Essa formação de corrente no exterior do supercondutor, que gera um campo magnético que anula o campo magnético externo, é o efeito Meissner, e ele só tem explicação quântica. Agora também foi nos perguntado quais são os tipos de materiais magnéticos, né, os paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Agora, para os paramagnéticos, são aqueles que possuem elétrons desemparelhados na camada de valência, e quando tem a ação de um campo magnético, esses elétrons que estão na camada de valência são direcionados às linhas de campo, temporariamente, e no sentido contrário. Não no sentido contrário, mas tem esse direcionamento temporário, né, de acordo com o campo externo. E esses materiais, por causa disso, são fracamente atraídos por ímãs e têm permeabilidade relativa um pouco maior que 1. Exemplos disso são alumínio, magnésio e sulfato de cobre. Para materiais diamagnéticos, a gente tem aqueles que são, na presença de um campo magnético externo, aqueles que têm seus ímãs naturais, né, a polaridade das moléculas, direcionadas no sentido oposto ao campo externo. E isso faz com que o campo natural, né, seja oposto ao campo externo, então a intensidade do campo diminui ao seu redor. Eles têm uma fraca repulsão a ímãs e têm permeabilidade relativa um pouco menor do que um. Exemplo desses materiais são bismuto, metálico, prata e chumbo. Também materiais ferromagnéticos são aqueles que, na presença de um campo magnético externo, as polaridades dos átomos se direcionam a favor do campo. E isso faz com que o campo magnético seja intensificado naquela região. Eles são imantados facilmente, geram campos magnéticos de intensidade relativamente alta. E a maioria dos materiais que a gente conhece como ímãs conhece popularmente, são ferromagnéticos porque eles têm essa atração ou repulsão muito evidentes macroscopicamente, né? E eles são atraídos fortemente por ímã e têm permeabilidade relativa muito maior que 1. Os materiais ferromagnéticos são apenas ferro, cobalto, níquel e as ligas que envolvem esses metais. Também nos foi perguntado o que são ímãs permanentes, e ímãs permanentes são aqueles que conseguem manter seu magnetismo mesmo na presença de um campo magnético externo forte. Eles são obtidos a partir de materiais ferromagnéticos, como eu acabei de explicar, e que têm uma estrutura química de orientação magnética natural, né? Alguns materiais ferromagnéticos têm uma estrutura toda bagunçada e quando você coloca um campo magnético externo, essa estrutura se alinha, mas, por exemplo, o ferrite, que é uma liga de ferro e outras coisas, ele já tem naturalmente a estrutura metálica alinhada para um único sentido, e isso forma um campo magnético natural.
O magnetismo ele pode ser perdido com o tempo, claro, com interferências externas, mas o principal motivo para perder realmente a atividade magnética desses materiais é por meio de altas temperaturas ou descargas elétricas muito fortes. E essa perda de magnetismo é apenas temporária. Agora para a parte de simulações de campo magnético em ímãs de neodímio, a gente tem 4 diagramas de Halbach a serem cobertos, 3 em geometria radial e um em geometria linear. Aqui está o primeiro deles. Ele é composto por 12 ímãs de neodímio que tem orientação radial. Vou mostrar agora para vocês como que eu construí esse ímã. Deixa eu colocar uma vista em 3D, né? Mais simples de perceber como que está funcionando. Eu vim aqui com essa ferramenta de desenhar um cilindro, desenhei 2 cilindros concêntricos na origem e usando essa ferramenta aqui de subtração de um do outro, eu retirei o cilindro interno do cilindro externo. Depois eu selecionei ele e com essa ferramenta aqui de separação, né, split, eu dividi o ímã em 12 ímãs diferentes, né? Eu cortava em 2 planos, rotacionava de 30 graus, cortava de novo em 2 planos, rotacionava de 30 graus e cortava nos últimos 2 planos, deixando essa geometria dessa forma. Orientando a partir de cima é mais fácil de ver, é mais fácil de enxergar isso. Aqui também para orientar, antes disso, eu peguei esse material aqui e associei a todas essas seções de cilindro material de neodímio, como vocês podem ver aqui, NDFE30, que é uma das especificações de neodímio que tem aqui no OneSoft, e associei, coloquei esse material em todos os ímãs. Também criei uma região de análise, essa aqui, exterior, para ser o lugar onde vão aparecer as linhas de campo. Aqui a gente precisa direcionar a ação dos ímãs. Isso a gente faz a partir da mudança de sistema de coordenadas. Aqui nessa ferramenta de cá a gente consegue criar um sistema de coordenadas relativo, que ele está ou transladado ou rotacionado, ou os dois. Nesses casos aqui eu usei os dois ou apenas o rotacionado para colocar um sistema de coordenada diferente em cada ímã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para esse ímã daqui eu usei esse sistema de coordenada e cada ímã abaixo tem um sistema de coordenada radial, além do sistema global de coordenadas que é o inicial do programa. Quando a gente faz isso, a gente consegue criar um setup. Eu coloquei algumas especificações nada complicadas, né, com número máximo de passos sendo 15 e erro de porcentagem 1%. Validei a simulação, está tudo ok. Analisando tudo novamente. Tem que esperar um pouquinho, porque meu computador é um pouco lerdo. E depois de preparar isso tudo, vamos lá. Carregando aqui ainda. Vendo se tá gravando aqui tudo direitinho. Aparentemente sim. Espero que esteja tudo ok. Não terminou ainda o processamento.
Vamos ver. O que tá acontecendo aqui ainda? Beleza. Vai esperar mesmo. Ok, esses erros que deram aqui não são relevantes nesse caso. Tudo certinho pra gente. É, ui, barulhos aqui na minha casa, perdão. Mas tudo que a gente precisa aqui. Vou interromper a gravação aqui um pouco, espera um pouquinho. Pronto. Voltando aqui. Os sistemas de coordenadas foram associados, validei, analisei. Agora a gente pode ver as linhas de campo que serão formadas. Aqui eu seleciono o plano XY do sistema de coordenadas geral e peço para que seja criado o campo vetorial. Campo vetorial de vetor campo magnético. Aqui seleciono todos os objetos. A gente vê que ele processa um pouquinho. E eita. Isso daqui tá diferente. Provavelmente aconteceu isso porque deu erro de alinhamento nos eixos coordenados. Mas era pra estar praticamente sem campo aqui. A gente vê que eles estão todos com campo saindo e um pouco bagunçado aqui no meio porque era para as linhas de campo estarem se anulando. Ok? Agora posso fechar esse exemplo aqui e a gente abre o Halbach 2, por favor, aqui. Beleza. Esse daqui foi feito da mesma forma que o outro. A gente criou um cilindro externo, um cilindro interno, subtraiu um do outro, dividiu essa seção em várias outras 12 seções, colocou uma região de análise e para cada ímã a gente tem um sistema de coordenada associado. Então aqui a gente tem vários sistemas de coordenada diferentes, um para cada ímã, de acordo com o número K igual a 2, né? Para formar um campo magnético uniforme, nesse caso para cima, aqui. Aqui na simulação a gente pode validar tudo para ver se está ok. Tranquilo. Ok. Vamos selecionar aqui o campo de coordenadas do geral mesmo. Nessa vista de cima. Selecionando o plano global XY, né, que está na horizontal. A gente está com a vista de cima. Pedindo para que apareça o campo magnético vetorial em todos os objetos. A gente vê que se forma um campo magnético uniforme para cima, no interior da associação de ímãs, e era exatamente como esperado. A gente pode ver que aqui dentro a intensidade está um pouco maior do que lá fora, mas nada de tanta relevância. Posso fechar esse daqui agora. Agora para o Halbach 3. O processo de construção dele foi o mesmo dos outros dois circulares, 2 cilindros que foram subtraídos do outro, cortados ao longo do plano, criada uma região de análise, todos ímãs com neodímio, né? Que o material você pode ver no projeto anterior também. E aqui na esquerda a gente tem neodímio também. Aqui todos os ímãs têm um sistema de coordenadas diferente, e nesse caso a direção desse sistema de coordenadas é associada ao número, a constante de 4, né? Que é diferente do 4 não, 4, 3 ou 4, mas é diferente do anterior, porque aqui o campo resultante é diferente.
Selecionando aqui, igual a gente fez no... antes, ver se está tudo ok. Tudo validado, certinho. E aqui selecionando o plano horizontal XY, a gente pode pedir para que seja mostrado novamente o vetor campo magnético para todos os objetos. A gente vê aqui que essa geometria deixou o campo radial, ele sendo esses três aqui como polos norte, né, convergindo para o centro, esses três aqui, esse polos sul, né, que são divergindo a partir do centro, mas fica esse padrão de de floco de neve bem bonito, né, radial hexagonal. Posso fechar esse aqui também, salvar. Ótimo. Para o último ímã, a gente tem o ímã dessa forma aqui. A gente usa essa ferramenta de construção de caixas, né, de paralelepípedos. A gente constrói uma caixa e simplesmente copia ela ao longo do eixo. Isso já é suficiente para construir isso daqui. Também foi feita uma região de análise com vácuo. Aqui os ímãs estão todos com neodímio, como dá para ver aqui. Visualizando de cima para ficar mais fácil de ver. A gente tem cada ímã com um sistema de coordenada diferente, né? O eixo X sendo a direção principal desse ímã, a direção de alinhamento das linhas de campo. E aqui selecionando o campo global, o sistema de coordenadas global. O setup foi usado o mesmo setup de análise para todos os ímãs, né? Aquele que eu mostrei no começo. E aqui na simulação ver se está tudo ok, tudo validado, certinho. A gente pode vir aqui e selecionar o plano XY, né, que está na horizontal, que é vista de cima. Pedir da mesma forma com o botão direito para criar seu vetor campo magnético a partir de todos os objetos. E é formado esse desenho aqui. Como você pode ver aqui na escala, quanto mais próximo do azul escuro, mais fraco é o campo. Quanto mais próximo do vermelho, mais forte é o campo. Aqui, você pode ver que com essa associação aqui nas bordas está bem azulado, mas aqui em cima o campo chega a laranja, um verde amarelado, e aqui ele mantém o campo azul. Então isso significa que o campo nessa região daqui ele foi aumentado, nessa região daqui ele foi reduzido. E esse ponto daqui indica um ponto de equilíbrio estático, de equilíbrio estável, e esse ponto aqui de equilíbrio instável caso algum corpo magnetizado esteja passando nas proximidades de cima. Semelhantemente, desse lado aqui, ponto instável, este aqui um estável de equilíbrio. Foi isso por enquanto para os ímãs. Bom, agora para a parte de eletroímãs, né, que é a formação de campo magnético a partir de corrente. Foi nos pedido que utilizasse essa geometria para ser feita nos eletroímãs, né, como a bobina. Como eu sou do grupo E do aprender, a medida do L que eu deveria usar para esse experimento é de 25 milímetros. Então eu tenho aqui um retângulo 1 interno que tem aqui que tem 75 milímetros, né? 3L de comprimento, e esse aqui exterior que tem 9 vezes 25, né? 225 milímetros no exterior. Então está de acordo com o esquema que o professor nos deu a ser seguido. Para esse daqui foi bem simples a forma de construção, né? Utilizando a construção de retângulo, você desenha um retângulo grande, um retângulo médio, subtrai um do outro com a ferramenta de subtração, e depois desenha um outro retângulo, que nesse caso são quadrados, né? Menor. Aqui. Associando vou passar a corrente nesse corpo interior e analisar o comportamento do campo magnético
no corpo de fora, né, nesse corpo azulado. Coloquei esse corpo interior aqui como sendo de cobre, porque é o tipo de condutor que a gente usa nas nossas fiações do dia a dia, então imagino que seja bem representativo nesse caso. Aqui a gente também associou uma estação de corrente aqui, a gente pode ver de 300 mA nessa seção amarelada. Também a gente colocou uma região de análise aqui em volta e foi colocada uma limitação do tipo balão, né? Balloon, aqui. Uma boundary, né? Uma limitação, um limite tipo balão. E aqui já está suficiente para iniciar nossa simulação. Nesse caso daqui foi nos pedido que trocasse o material para ver como que atua o campo magnético ao longo desses materiais, né? Então eu vou trocar o material dessa estrutura externa, desse azul aqui. Nesse caso eu estou usando o ouro como material para um condutor perfeito, ok? Para validar tudo aqui tá ok, vamos analisar, ver se está tudo certinho. Sim, o setup foi utilizado o mesmo de antes, com 15 número de passos e 15 passos e 1% de erro máximo, né? Aqui a gente pode ver que está tudo tranquilo, tudo normal. E estamos prontos para a simulação. Como esse campo está sendo percorrido por corrente, o sentido da corrente nesse caso, ele está saindo do plano, né, na direção positiva do eixo Z, a gente vai ter um campo rotacionando no sentido anti-horário. Então aqui do centro a gente vai ter um campo nessa direção aqui, pelo menos é isso que é esperado. Selecionando aqui o plano XY, né, para facilitar a nossa visualização, e pedindo para analisar o campo magnético, os vetores do campo magnético, a gente pode ver aqui que ele tem esse formato, ele é bem intenso aqui nas proximidades e ele vai diminuindo ao longo que se afasta, e você pode ver que aqui ao longo do material não houve distorção alguma do desenho do formato do campo magnético. Nesse caso, a gente também vem aqui e pode pedir para analisar a magnitude, mas a gente precisa selecionar o plano aqui antes. Então aqui a magnitude do campo vetorial em todos os objetos. A gente pode ver aqui, vou selecionar apenas a magnitude para não poluir. A gente vê que no contorno do ímã ele é bem intenso, ele reduz em direção ao interior e ele também reduz radialmente, como esperado em magnitude, né? Direção radial, como a gente já viu, e radial, e diminuindo de intensidade quanto mais afastado da origem de corrente. Aqui a gente também pode ver que a simetria é bem circular e aqui não há interferência alguma do condutor, que nesse caso é o ouro. A gente está assumindo que ele é um condutor perfeito. A gente também pode vir aqui de novo no campo magnético, né? Nos vetores campo magnético, a gente pode selecionar o eixo XY e pedir aqui as linhas de campo, linhas de fluxo magnético, né? E ver que elas são bem concêntricas, bem circulares. Não sei se dá pra ver direito, espero que sim. Mas elas estão bem circulares, bem concêntricas e não sofrem alteração por causa da presença desse condutor. Agora a gente vem aqui, a gente deleta os campos, porque a gente vai trocar o material. A gente vem aqui, altera o material desse retângulo para material paramagnético. Aqui eu vou colocar como sendo alumínio primeiro.
Aqui, alumínio. Depois de associado o alumínio, a gente manteve a corrente passando. Oh, eu troquei o material errado. Esse daqui deve ser mantido como cobre. Perdão. Deve ser mantido como cobre, ok. Então vamos trocar aqui. Ok, já está como cobre aqui. E a gente vai trocar o material do corpo de fora. Esse sim a gente vai colocar material de alumínio. Aqui. Ok, associado ao alumínio, a gente vê se está tudo ok novamente. E a gente pode pedir, a partir do plano XY, que seja formado o campo de vetores, campo magnético. Por favor. Não se formou. Vou apagar isso daqui. Vou pedir para validar novamente e analisar. Está tudo ok. Está. Tudo tranquilo. Vamos ver se agora dá certo. Com o plano XY selecionado, a gente tenta colocar o vetor campo magnético aqui. Pronto. A gente pode ver aqui que, como são materiais paramagnéticos, né, eles tendem a somar um pouco a intensidade do campo. A gente vê aqui que a interação é um pouco diferente do anterior, porque aqui a intensidade do campo magnético ela é maior logo depois do material paramagnético, né, do alumínio nesse caso. A gente pode ver também que pelo plano XY, pedir a magnitude do vetor, magnitude do campo magnético. A gente vê aqui, deixa eu pegar aqui só a magnitude para ficar mais limpo. A gente vê que ela demora mais para diminuir, né? No outro só tinha a parte azul clara, não tinha essa parte azul esverdeada no exterior, e aqui a gente tem um pouco. Então a gente vê que aumenta-se o campo magnético em magnitude nessas regiões também. Para as linhas de fluxo magnético, a gente pode pedir aqui também e ver que é muito parecido com o anterior, mas novamente ele tem intensidade maior, um pouquinho maior nesse caso. Beleza? Agora eu vou fechar esse campo aqui, vou deletá-lo, os dois campos, os dois vetores, né? E a gente precisa associar a outro material paramagnético, certo? Isso. Então agora eu vou trocar o material desse externo de alumínio para magnésio, que também é um metal paramagnético. Aqui de magnésio a gente pode validar tudo, ok, pedir para analisar novamente. Ok, maravilha. E selecionando novamente o plano XY, a gente vê que o campo magnético em vetores aqui muito parecido, dessa vez um pouco menos intenso, mas realmente muito parecido com o alumínio, porque os dois são paramagnéticos, né? A gente pode pedir que seja feito também pela magnitude do campo magnético, pelo vetor campo magnético, vetor B, para deixar mais visível, mais limpo só a magnitude, e também as linhas de fluxo. A gente vê aqui que é muito semelhante com o material anterior.
deletar aqui novamente os campos. Ok. E agora passando para os materiais diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos a gente vai utilizar a prata e o chumbo. Aqui, selecionando esse daqui, a gente troca o material para prata, né? Silver, em inglês. Lembrando que é um material diamagnético, né? Então, ok, a princípio não mudei nada além do material. O setup manteve o mesmo das outras simulações. É um setup que funciona para o meu computador e funciona para os programas e para simulações sem dar muito problema. A gente vê se está tudo aqui, pede para analisar novamente. Ok, tudo certinho. A gente vem aqui novamente, plano XY, e pede para ser feito o campo magnético B. Em magnitude, nesse caso, eu pedi. Também pedi em vetor. Aqui. E em fluxo, linhas de fluxo. Tem que selecionar a geometria, o plano, aqui, linha de fluxo em todos os objetos. Aqui, não sei se dá pra perceber muito bem, mas pra mim ficou claro que o campo magnético aqui ele ficou um pouco menos intenso, né? Os valores aqui são um pouco menores. Em relação ao outro, porque materiais diamagnéticos eles são repulsivos ao campo magnético externo, né? Nesse caso, o campo magnético externo está sendo feito pela corrente aqui no interior. Isso para prata, né? Certo? A gente pode fechar os campos aqui novamente. Mesmo processo para os outros, que os outros, né? Agora pro retângulo 3 a gente vai colocar outro material para diamagnético, perdão, nesse caso chumbo, que em inglês é lead. Ok, associando o chumbo ao metal externo, a gente já está pronto para fazer a simulação novamente, validando para saber se está tudo certo, analisando para ver que está tudo certinho, nada em processo ainda, ok. Selecionando o campo XY, o plano XY, a gente pede aqui o vetor campo magnético. Aqui precisa selecionar esse daqui também. A magnitude. Ótimo. E também as linhas de fluxo. Como vocês podem ver aqui, as linhas de fluxo, os valores um pouco maiores, mas nada de muito diferente. Como os dois materiais que a gente acabou de olhar são diamagnéticos, o resultado era para ser realmente muito parecido entre os dois. Aqui os vetores campo magnético, a magnitude e as linhas de fluxo. Por fim, a gente pode ver com materiais ferromagnéticos. A gente vai utilizar o ferro e o cobalto nesse caso. Então, pegando aqui o retângulo 3, né, que é o exterior, a gente vai colocar o material de ferro primeiro. Iron. Ok. Validar. Analisar. Ok, tudo tranquilo. Beleza.
Agora, de novo, mesmo processo, selecionando o plano XY e pedindo para que sejam plotados o vetor campo magnético em função de todos os objetos. Aqui já dá para ver que o resultado foi um pouco diferente, bem diferente em relação aos outros, né? Vou pedir para que sejam feitos a magnitude e as linhas de fluxo de uma vez também, e já já falo dos resultados. O B em magnitude, ok, e as linhas de fluxo. Maravilha. Então, a gente pode ver aqui pelo vetor campo magnético que, por ser um material ferromagnético, a orientação do campo magnético interior do metal se associa ao campo perdão, o campo natural do metal se associa ao campo formado pela corrente, e isso aumenta a intensidade aqui do campo ao longo do corpo. Isso fica claro nessa imagem aqui também, que o sentido do campo permanece o mesmo, permanece radial no sentido anti-horário, né? Mas ele aumenta significativamente ao longo do corpo. Aqui também, para magnitude, a gente vê que ele fica bem mais forte aqui nos cantos e ao longo do corpo, e fora dele, dentro dele, é praticamente zero a magnitude do campo magnético. Também para as linhas de fluxo, a gente vê que as linhas de fluxo magnético são concentradas no interior do corpo, né? A gente pode ver aqui como antes as linhas de campo saíam, né? As linhas de fluxo saíam. Dessa vez elas ficam concentradas no interior do corpo, para o ferro. Tirando aqui os campos novamente, para a gente trocar pela última vez o material desse corpo externo. A gente vai colocar aqui para cobalto. Ok, troquei o material. Reajustando aqui a posição, a gente valida. Ok, analisa novamente. Ótimo. E beleza, a gente está pronto novamente para analisar os vetores campo magnético. Aqui. A magnitude dele. E as linhas de fluxo. Para a parte do campo magnético, a gente pode ver aqui que, como no material anterior, que também é ferromagnético, o campo ele se concentra no interior do material e o campo ao redor ele é reduzido consideravelmente. Aqui, vou ficar um pouco mais visível. Ok. Também para a magnitude, a gente vê aqui que está um pouco mais esverdeado do que alaranjado, como estava no último, porque o cobalto é um material menos ferromagnético que o ferro. Então o campo magnético ao longo dele ele é menos intensificado. Então por isso aqui a intensidade do campo é menor, mas também um pouco concentrada aqui nas quinas, por continuidade, e praticamente zero no interior e no exterior, em relação ao corpo de cobalto. Também para as linhas de fluxo, a gente vê que é muito semelhante ao outro material, que as linhas de fluxo magnético elas se concentram no interior do corpo. Perfeito. Agora para parte 3D. A gente, no caso eu, fiz sozinho. Fiz essa construção muito semelhante à última, mas em vez de construir com retângulos, eu construí com caixas, né, com paralelepípedos,
paralelepípedos, e construir um mais interno, um médio e um mais externo, subtrair o médio do externo para ficar com essa caixa exterior, essa box 3 aqui. A gente também pode ver aqui que tem uma seçãozinha, que ela é a seção horizontal do plano XY, que eu já explico o porquê. Também é uma região de análise aqui em volta. Nesse caso eu não consegui fazer o programa funcionar. Não sei se é erro do meu computador ou se é falta de competência minha para a simulação, mas quando eu tento associar uma excitação, eu vou tirar a excitação que já estava feita aqui, né? O setup eu mantive o mesmo. Nesse caso aqui eu coloquei um pouco menos de passos, porque 3D nesse caso é um pouco mais pesado para o meu computador, então eu coloquei menos passos, mas está todo o resto igual. E aqui a gente precisa colocar uma corrente passando por um dos corpos para olhar o campo magnético gerado, né? E nesse caso daqui a gente tenta associar uma estação em corrente e fala que a gente não pode fazer isso com objetos não planares. Então eu venho aqui e a partir selecionando aqui a caixa em Edit, editar, superfícies, seção, eu escolhi a seção do plano XY, que é essa seção aqui, porque ela é planar e está ao longo do corpo. E aí eu imaginei que eu conseguisse colocar a estação de corrente. Aqui, colocando a estação de corrente de 300 mA, que foi a corrente que eu coloquei nos outros, eu não tenho certeza se eu mostrei isso. Vou voltar ali rapidinho. Mas aqui a corrente, estou colocando uma corrente naquela seção no sentido negativo de Z, e para passar pelo corpo interno. E a princípio, associando o material aqui, nesse caso de cobalto para o externo e de cobre para o interno, como eu tinha feito no caso plano, a gente pode tentar simular. Aí que está tudo certo, a gente pode analisar tudo, esperar um pouquinho mais, porque o 3D é um pouco mais pesado. A gente pode ver aqui, ó, que a corrente está sendo levada para o ar e por isso está dando um erro de execução. Então, quando eu seleciono o plano XY para olhar o campo magnético, não obtém resultado porque não funcionou direito a simulação por causa dessa dificuldade que eu tive com o modelo 3D. Aqui a vista de cima é muito semelhante com a do plano, mas estou colocando isso aqui no vídeo simplesmente para mostrar que eu tentei, não foi negligência, eu esqueci de fazer, mas fiz tudo certinho, associei corrente tanto ao corpo quanto à seção e não consegui rodar porque a corrente vai pro nada e não consegue ser feita a simulação nesse caso, infelizmente, tá? Como eu falei antes, na simulação 2D, aqui, a estação plana é de 300 mA. Eu coloquei a mesma estação em todos, porque eu não troquei, né? Eu só troquei o material, mantendo a corrente de 300 mA. Os resultados foram esses que vocês já viram, tá bom? Agora para o próximo. Ok, agora para a última parte do experimento teórico simulado, a de torque magnético. Nesse caso, eu, né? Insistindo nesse agente, mas fiz sozinho. Eu fiz essa bobina aqui em formato de toroide com essa ferramenta aqui de desenhar um torus, que você informa o raio interior e o raio do toroide e o raio de seção dele, e ele forma essa estrutura aqui. Eu coloquei ele transparente um pouco pra gente conseguir dar uma olhada também.
Eu coloquei um... Ah, também eu associei o material do toroide de cobre, porque ele é um bom condutor. E a gente vai precisar passar uma corrente ao longo dessa bobina. Dessa espira, no caso. É, também criei esse ímã de neodímio aqui, o, aqui, o NDFE30. Desenhei ele com a ferramenta de desenhar caixa, né, de paralelepípedo, e com essa ferramenta aqui de rotação eu rotacionei ele ao longo do eixo X, para termos um torque resultante também no eixo X. Nesse caso não precisou trocar a orientação do ímã como no primeiro experimento, porque a gente só está com um ímã e ele vai ter uma orientação própria e isso já vai ser suficiente para ver o torque magnético. É, então, ok, eu também fiz uma região de análise aqui em volta. E como vocês podem ver aqui que eu tenho essa seção do torus aqui, como eu mostrei na parte 3D do último experimento, que infelizmente deu errado. Eu tenho que colocar a corrente ao longo de uma seção, porque não dá para colocar ao longo do corpo todo. Então eu utilizei... Foi da mesma forma, eu vim aqui no torus, vim edit, superfície, seção, e aí escolhi o plano e separei as duas seções, né, porque já era uma seção de cá, outra seção de lá, e eu simplesmente separei as duas e deletei uma delas, porque a gente só vai precisar de uma nesse caso aqui. Vim aqui, associei uma estação de corrente nela, de 300 mA, naquele sentido, no sentido esse. Não, calma. Nesse sentido aqui. Enfim, a corrente vai passar ao longo do toroide e gerar um campo magnético no ímã. E a interação do campo magnético do ímã de neodímio com o campo magnético da bobina resulta num torque magnético, que é o princípio de funcionamento dos motores eletromagnéticos. Ui, minha iluminação caiu. Opa. Deixa eu arrumar ela aqui. Aí. Beleza, a câmera está um pouco na frente da iluminação, mas deixa assim por enquanto. Ok, para isso daqui a gente consegue ver que o ímã foi rotacionado em relação ao eixo X, né? A gente pode ver aqui pela frente que ele está um pouco inclinado. Se não me engano, ele foi rotacionado de 15 graus. O ângulo em si não importa muito, desde que ele não esteja paralelo. Com a espira já é suficiente nesse caso. E é melhor de ver assim. Vou colocar para ser visto do topo e olhar aqui no plano XY o vetor campo magnético, né? Para vocês verem que é assim gerado um campo em função do ímã de neodímio e em função do campo magnético gerado pela espira. Ok, a gente já pode fechar isso daqui para não ficar poluindo a nossa imagem. Sim. E voltando para a visualização assim, que eu acho mais bonitinho, a gente pode vir aqui em simulação, validar, ver que está tudo ok, pedir para analisar novamente. Beleza, tudo certinho. A gente vem aqui em análises, no setup, a gente pode vir aqui em solutions e ver aqui que temos... perdão, eu também peguei um detalhe importante antes de olhar a solução, é que vim aqui no ímã de neodímio e eu associei um parâmetro de torque a ele, que é esse parâmetro de torque aqui, nesse sentido, ok? E aí a gente vai medir que torque que é esse. A gente mede esse torque justamente a partir aqui do setup, clicando com o botão direito em solutions. A gente consegue ver aqui que o torque, né, a letra T, ele tem
unidade de, deixa eu colocar aqui, micro, de menos 118 micronewtons vezes metro, que é um torque razoavelmente alto para baixa corrente que a gente colocou, né? E para as dimensões do ímã. Então a intensidade do campo magnético, ele, claro que ela faz diferença no resultado do torque, mas o torque magnético ele já é muito efetivo mesmo com poucas correntes ou pouca intensidade de campo magnético externo. Tá ok? Muito obrigado, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido satisfatório, que tenha ficado claro. E espero vocês nas próximas. Deus abençoe e até mais. Muito obrigado.